Essencialmente, eu vou partilhar convosco algumas das ideias que me suscitaram este mito. Este mito está na obra de Metamorfoses do Vídeo eh, e é um conto romântico no qual muitos autores dizem que Shakespeare se baseou para fazer a sua belíssima obra Romeu e Julieta. Então, resumidamente, a história passa-se na Babilónia. São dois jovens belos que se apaixonam um pelo outro, mas esse amor não se vai poder plasmar porque as suas famílias, sendo rivais, não permitem que esses jovens se unam em casamento. Eles vivem em casas contíguas e a verdade é que o amor encontra sempre soluções para os obstáculos que nos aparecem. E então eles descobrem que há uma fenda numa das paredes que une a casa e através dessa fenda eles vão começar a comunicar-se todos os dias. Então eles falam um com o outro, de alguma forma quase que sentem, digamos, a respiração um do outro e acabam por fazer alguns sinais, alguns gestos. Mas o amor é tão forte e vendo que a família não os deixa unir-se, então, como toda a impetuosidade também do amor e da juventude, eles decidem fugir. Marcam então encontro na saída da cidade, perto do túmulo de Niro, e para a noite seguinte. Então, acontece que na noite seguinte, quem chega primeiro é Tisbe, a jovem donzela. E o local de encontro, além de ser perto do túmulo de Niro, também é debaixo de uma fonte que perto dessa fonte existe uma amoreira com os seus frutos brancos. Entretanto, Tisbe, como eu estava a dizer, ela chega a essa fonte, Píramo ainda não tinha chegado e entretanto ela vê uma leoa com a boca ensanguentada, portanto essa leoa tinha devorado uma presa e ela fica muito assustada. Era tal o susto que ela decide fugir. Ao fugir, deixa cair o seu véu. Entretanto, a leoa vê o véu, pega no véu com as suas garras, começa a ensanguentar o véu e também com as garras a puxar. Entretanto, aparece o nosso jovem donzel, Píramo, e depara-se com o véu ensanguentado, porque entretanto a leoa já se tinha retirado, e fica num tal desespero que o que ele pensa é: meu Deus, eu sou o culpado pela morte da minha amada. Não podendo resistir a tal sofrimento, ele decide então sacar da espada e espetá-la no seu coração, caindo então morto. Entretanto, aparece Tisbe, que perante aquele cenário da morte do seu amado chora, lamenta-se, não consegue compreender tal infortúnio, mas o amor é tão forte que ela não consegue conceber a vida sem o seu amado. E então, e também percebe como o seu véu estava ao lado de Píramo, não é, que Píramo deve ter pensado que ela estava morta. E então, perante este destino, ela também decide matar-se, pega na espada de Píramo e também mata-se, espeta no seu coração. Entretanto,
a amoreira, que era branca, sugando o sangue dos jovens apaixonados e já mortos, faz com que a amoreira passe a ter os seus frutos vermelhos arroxeados, como símbolo desse sangue, desse amor que não foi possível viver nesta vida, e também o amor, que é uma linguagem muito doce, faz com que esses frutos também fiquem mais doces. As famílias, perante essa tragédia, e como um ato possivelmente de justiça, de consciência, porque às vezes rivalidades são preconceitos e aquilo que não se pode de alguma forma contrabalançar, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, o amor é foi tão forte que até os uniu na morte, e a família, perante esta evidência, acabou por aceitá-los, e então enterraram-nos juntos. E assim termina o nosso conto breve de Píramo e Tisbe. A mim suscitou-me alguns pequenos pensamentos, algumas reflexões. Foi que realmente o amor encontra sempre solução para ultrapassar todos os obstáculos que nos surgem. E quando o nosso coração está imbuído desse amor, consegue sempre arranjar uma solução. Neste caso foi a abertura, a frecha que os jovens encontraram. Por outro lado, também o próprio amor, a essência desse amor é o fio que une todas as coisas. É uma expressão da manifestação da grande mãe, da grande de vida, seja num mundo manifestado ou seja num mundo mais subtil ou invisível. E essa fresta na parede também me fez lembrar que quando nós caminhamos na calçada, entre duas pedrinhas da calçada, há uma fresta e muitas vezes o que nós observamos é a vida, através de quê? Através do crescimento de umas ervinhas. Ou seja, há sempre uma forma de vida e o amor também é vida. Por outro lado também, essa fenda, essa abertura, é um espaço onde eles comunicavam, ou seja, era como se o deus Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses na mitologia romana, podemos dizer também que é o deus da comunicação, então essas aberturas são espaços de comunicação. No caso dos jovens, era um espaço onde eles partilhavam o seu amor, partilhavam a tristeza por não estarem juntos, de não poderem viver um amor livre e natural porque as suas famílias não os impedia. Sempre que há uma fenda, entra luz. E a luz também interpenetra toda a vida. Só quando existe um obstáculo é que impede que essa luz flua. Então, eu pensei que essa abertura, por onde entra a luz das estrelas, pode ser também visto como um espaço íntimo, no qual nós dialogamos com nós próprios, com o nosso ser interior, com a nossa alma, com o nosso espírito, como nós queramos dizer a palavra. E quando nós estamos receptivos a absorver essa luz, que é a luz da vida, é a luz do mistério, é a luz da filosofia, de alguma forma nós conseguimos, através dessa abertura, e se estamos disponíveis para isso, refletir um pouco, estar connosco mesmos
e também procurar entender o sentido da vida, procurar entender o que é o amor em toda a sua plenitude, sobre o que é o destino, sobre as dificuldades que nos aparecem na vida. Então, e um pouco de acordo com o título, que era olhar ao outro, ou olhar o outro, eu penso que nós nessa abertura, nesse espaço de comunicação íntima connosco próprios, é uma forma também de nós olharmos para o nosso ser espiritual. E nesse espaço também, muitas vezes nós conseguimos, ou permite-nos tocar, por vezes somente a bainha do grande vestido, que é esse grande mistério, que é a grande mãe da natureza. Também é um espaço onde nós sentimos que conseguimos entrar em vibração com o mistério, com o sagrado, com o invisível, e nos interrogarmos se o invisível é assim tão invisível. Não sei, é um espaço que permite que nós, que estamos crucificados na matéria, que de alguma forma nos sentimos filhos de Deus e filhos da terra, sintamos que podemos, com as nossas asas de águia, voar para esse mundo celeste. É um espaço que nos permite também conhecermos-nos e nos conquistar. Por outro lado, as aberturas, se deixam também entrar essa luz que ilumina, que irradia o nosso ser interior. Por outro lado, também podemos ver que muitas vezes nós, ao longo da vida e com as provas que vamos tendo na vida, vamos tendo pontos débeis, vamos tendo fraturas, damos um osso, não é? Depois dizem que isso vai ser um relógio do tempo, que sempre que o tempo muda, o nosso osso vai indicar isso. Ou seja, temos ali uma fratura. Então temos que também ter muito cuidado em relação a fraturas, porque as fraturas podem ser também pontos de abertura. Pontos de abertura para que as nossas fragilidades, que podem estar adormecidas ou podem estar ainda não completamente superadas, fazem com que muitas vezes entrem, pode ser pensamentos, pode ser emoções que não nos vão ajudar no caminho da vida. Por exemplo, alguém emite um comentário desagradável em relação a nós próprios, chamando-nos, tipo, que bruto que vocês são, certo? E muitas vezes o que acontece é que podemos estar um pouco debilitados e esse comentário pode influenciar bastante o nosso comportamento a seguir. Porquê? Porque vamos achar que somos brutos. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas fazem comentários com a melhor das intenções, ou até sem intenção nenhuma de ofendermos, mas como nós estamos com essas aberturas, ou seja, com esses pontos débeis, o que acontece é que isso vai fazer um efeito negativo sobre nós próprios. Porquê? Porque só nos disseram uma vez o comentário, mas nós vamos repetir 50.000 vezes a nós próprios, que somos brutos, brutos, brutos. E então, em vez de abrirmos esse ponto débil e colocarmos a luz do discernimento, a luz do bom senso, a luz da inteligência, e ver que esse comentário pode ser uma oportunidade para nós desenvolvermos a amabilidade, porque possivelmente até podemos ser um pouquinho brutos, então vamos aproveitar isso para desenvolvermos a nossa habilidade. Por outro lado, também penso que
essas fraturas que nós temos, essas aberturas, essas fendas, em vez de estarmos constantemente a abri-las e vocês sabem, não é? Nós quando temos uma ferida, por exemplo, se estamos constantemente a tirar a casquinha, certo? Que significa já o processo de cicatrização, isso vai fazer com que a ferida abra, sangra. Então, em vez de estarmos a ver esses pontos débeis e abri-los novamente, não. Vamos colocar sulfonamida, vamos desinfetar, vamos procurar em nós o nosso lado heróico, as nossas virtudes mágicas que nos permita não abrir os pontos débeis, mas fortalecermos-nos interiormente. Por outro lado, também essa abertura, essa fenda, e dentro também da chave de olhar o outro, eu interpreto como essa perspectiva de olhar os outros como um espaço, um tempo também para desenvolvermos a empatia, que é essa capacidade de nos posicionarmos no lugar do outro para compreender as realidades, porque nós todos somos diferentes e muitas vezes não sabemos o que o outro está, possivelmente quem nos chamou brutos, por exemplo, até pode ser uma forma de magoar-nos a nós porque está magoado porque alguém o chamou bruto. Então eu penso que estas aberturas são esses passos de nós contactarmos o outro e então desenvolvermos essa empatia, que não é só com o ser humano, mas também com as pedras, com os vegetais, com os animais, com tudo aquilo que está à nossa volta, com o sol, com o céu noturno estrelado, com tudo, ou seja, de nós abrirmos-nos para o mundo. Estão a ver? E o homem tem 7 orifícios na sua cabeça que estão relacionados com os nossos sentidos, os 5 sentidos. Ok? E esses orifícios também são essas aberturas, essas portas de entrada para o mundo, porque é através dos sentidos que nós conectamos com o que está ao nosso redor. Só que penso que nós também não devemos ser escravos desses sentidos e devemos sim apurar esses mesmos sentidos, mas a nível interno. Ou seja, em vez de ouvirmos, escutarmos, porque muitas vezes nas entrelinhas estão mais as verdades do que propriamente nas palavras que nós ouvimos. Também olharmos mais uns para os outros nos olhos diretamente, porque os olhos também, como essas aberturas, são aberturas da alma, são espaços, são focos pelos quais a alma também se expressa. Eu penso que esta conexão ao outro, numa chave, é nós próprios, o nosso ser imortal. E por outro lado, tudo aquilo que nos rodeia, que também tem em comum a sua parte divina, como nós temos. E isso, esse desenvolvimento da empatia também é bastante importante, porque desenvolve em nós o focarmos mais naquilo que nos une do que naquilo que nos separa. E para este momento que nós vivemos, que de alguma forma estamos todos um pouco isolados,
estamos com muitos medos porque o futuro é incerto, tudo isto apareceu assim, não do nada, porque o nada não existe, como diz o Poincaré, o acaso não é mais do que a medida da nossa ignorância. Tudo tem um sentido, muitas vezes nós é que não percebemos esse sentido. E agora fazendo uma pequena brincadeira, mas que também é uma realidade, o próprio vírus necessita de uma abertura, ok? Para entrar e para se propagar. Mas aproveitando esta fase que nós estamos, também em vez de ficarmos isolados, fechados, darmos aso aos nossos medos e receios, aproveitemos esta oportunidade para fazer tudo aquilo que está ao alcance de nós para ajudar o outro. E quando eu falo outro, eu falo inclusive o universo, certo? Porque nós estamos integrados num macrocosmos. Então penso que cada um de nós, com a nossa boa vontade, com o nosso amor, com o nosso bom senso, vamos conseguir conectar-nos uns com os outros. Também é uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa fortaleza interior, que também é uma expressão do amor. Por outro lado, é muito misteriosa estas coisas das aberturas, como eu falava no princípio desta pequena partilha convosco, porque esta abertura, este espaço, como se fosse sempre duas dimensões, fez-me lembrar também, há muitos anos atrás, na Nova Acrópole de Porto, estava a falar com uma colega, porque é verdade, a Nova Acrópole existe em várias cidades, aproveito agora, não é, para dizer que a Nova Acrópole existe em várias cidades de Portugal. E nessa altura, na Nova Acrópole do Porto, eu estava a falar com uma colega e ela estava-me a dizer que na sua família, no Natal, tinham por uso não levantar a mesa, ou seja, deixavam os pratos com a comida que restasse, os bolos, deixavam tudo em cima da mesa, porque acreditavam que nessa noite os mortos, ou seja, os habitantes do mundo invisível, também iriam partilhar da comida dos vivos. Isso vai-nos lembrar também um pouco o solstício do inverno, não é? Que é a celebração do Sol Invictus, porque habitualmente no solstício de inverno o que é que acontece? É a noite maior do ano, ou seja, parece que a luz é vencida pelas trevas, mas isto é aparente, porque logo a seguir ao dia 21 os dias começam, a luz começa a vencer. Mas há velhas tradições que nos dizem que neste dia de solstício de inverno, que realmente é um dia em que há uma abertura entre esses dois mundos, o mundo visível, o mundo onde nós estamos manifestados, onde vivemos, e o mundo invisível. E então que há uma oportunidade de proximidade com esse mundo invisível. Não estou assim tão evoluída, ainda sou uma aprendiz de filosofia, nem sei muito bem o que é que significa isto, mas eu sinto que há algo em mim que reconhece que isso poderá ser uma verdade, que poderá realmente haver essa conexão com esse mundo invisível. Ou seja, está em nós também essa capacidade de vivermos estado de consciência mais elevados. Plutino
dizia que esses estados de consciência mais elevados, ou chamados estados teofânicos, era como unir o que há de divino em nós com o que há de divino na natureza. Eu penso que todos nós, à medida que vamos vivendo, também sentimos isso. E nós também, como filósofos, como há na busca desse amor, na busca do amor à sabedoria, também quando compreendemos algo, não é? Quando de repente, uau, faz-se eureka, eu compreendo, eu percebo, eu entendo, não é? E eu acho que esses são também momentos teofânicos, digamos, à medida de cada um de nós. E nesses momentos em que nós compreendemos, também entendemos o sentido da vida, sei lá, quando sentimos que é quase como se saíssemos desta dimensão do mundo das aparências, do mundo dos sentidos, e entramos em conexão com o mundo das essências, com o coração, com a alma das coisas. Isto é pouco o que eu falei sobre, que eu pensei sobre a abertura. Claro que eu também estar a ver o Tisbes e Píramo, também poderíamos ver como esse sentido de união que todos nós procuramos, certo? Muitas vezes falamos na alma gêmea, ok? Poderemos encontrar imensas almas gêmeas, porque no fundo encontramos semelhanças em tudo que está à nossa volta conosco. Por vezes encontramos as diferenças e essas diferenças também nos enriquecem, e a alma gêmea, não vou falar sobre a alma gêmea, mas eu acredito que a alma gêmea está nesse encontro connosco mesmo. Eu também acho que a alma gêmea está em tudo aquilo que nos rodeia. Ou seja, nós aprendemos de tudo e de todos. E já para terminar, sobre as amoras, sobre essa mudança de cor. Habitualmente o branco está muito relacionado com a inocência. Um pouco quase como as crianças, ok? São inocentes, mas sem consciência. O roxo das amoras, quando elas estão madurinhas, elas ficam, não é? Assim, muito, muito roxinhas e muito docinhas. O roxo, simbolicamente, é uma cor que está relacionada com a espiritualidade, ou seja, está relacionada com essa transmutação. E essa transmutação poderíamos dizer que é a aquisição da consciência que nos vai permitir alcançar um estado de pureza. E essa pureza é inocência, mas com consciência. No fundo é um pouco aquilo que nós vimos fazer, possivelmente à Terra, certo? Todos nascemos inocentes ou puros sem consciência, e com as vivências que vamos tendo ao longo da vida, temos essa capacidade de nos transmutarmos e temos essa capacidade de adquirir então essa inocência com consciência, que seria a pureza. E nesse percurso que nós nos vamos transmutando, e graças a Deus que amanhã, Deus queira que não sejamos, Deus queira, quer dizer, Deus quer, mas nós é que temos que fazer pela vida, não é? Porque também dizem-nos os velhos ensinamentos que ninguém pode fazer o caminho por nós. Nós não estamos sós no caminho. Temos companheiros, tal como os espartanos, não é? Que iam para a luta com os seus companheiros, ombro no ombro, com os seus escudos,
mas ninguém pode fazer o caminho por nós. Todos fazemos o caminho individualmente, mas também fazemos o caminho coletivamente. Estão a ver? É sempre esta dualidade que às vezes nos faz uma confusão, porque as coisas poderiam ser, né, mais simples, mas é nesta dualidade do mundo manifestado que também está a beleza da aprendizagem. Então, em todo este percurso de vivências, de aprendizagem, que nós nos vamos transformando, é muito bonito, porque, por exemplo, em criança todos nos ensinam a ter respeito, certo? Pelos mais velhos. E ter respeito por toda a gente. Isso é-nos incutido pela educação. Quando já somos mais crescidos, nós vimos que o respeito é uma expressão da fraternidade, é uma expressão da concórdia, desse coração com coração. É uma expressão que não são as diferenças que nos vão separar, mas sim aquilo que nos une. No entanto, todos somos diferentes, certo? Porque a igualdade, se formos a ver, não existe na natureza. Mas em essência todos somos iguais, todos queremos ser felizes, certo? Todos buscamos a sabedoria, todos queremos paz, mas no mundo da manifestação não somos assim tão iguais. E por fim, a morte. Eu confesso-vos, eu adoro. Eu sou muito romântica, mas eu adoro tragédias. Adoro mesmo. Todos aqueles que me conhecem, e a Carmen até se está a rir, eu adoro tragédias. E a tragédia para mim tem a ver com a morte. Não sei, não me perguntem de onde é que isto vem, não faço ideia. Não penso que seja assim tão masoquista como isso. Não sei, é algo em mim, porque eu encaro a morte quando assisto a essas tragédias, sei lá, como a tragédia do Romeu e Julieta, a tragédia de Otelo, de Shakespeare, Tristão e Isolda, ok? Pronto, tudo morre, estão a ver? Morrem. Os personagens principais morrem. Mas eu, uma frase do professor Libraga, ele diz: a morte não é simples cessação da vida, mas sim sacrifício, ou seja, sagrado ofício. É uma chave que abre uma das portas dos mistérios. É uma frase muito linda, que dá para nós refletirmos, mas que de alguma forma também a morte não é o fim da vida, porque possivelmente a vida é essas duas faces, a morte e a vida. E a verdade é que nós também vemos na própria, no nosso dia a dia, agora estamos a ver, por exemplo, uma antecipação da morte, que é o outono. Todos os anos há primavera, todos os dias o sol nasce e o sol aparentemente morre. Então, a morte é quase como se fosse uma sublimação da própria vida, não é? Também aconselha-nos muitas vezes que nós não termos medo da morte faz com que nós consigamos ou que nós tenhamos oportunidade de aprender o que é a vida e a viver a vida na sua plenitude. E a verdade é que também nós todos os dias morremos. Do momento em que nascemos, estamos a caminhar para a morte. Mas eu vejo a morte como se fosse a outra margem da vida. Não me perguntem o que é que se passa na outra margem da vida, porque ainda não sei. No entanto, há muitos livros que nos falam um pouco dessa margem da vida. E por fim, para terminar, só para dizer que
Sendo a morte uma expressão desse sublime, do grandioso, eu penso que numa chave a morte é o encontro com o outro, com o nosso ser imortal, com Deus, com o universo. É aquilo que nós muitas vezes ouvimos falar, que é quando deixamos de ser uma gota de água para nos fundirmos no grande oceano. Eu penso que a morte é isso. É uma fusão, é uma passagem para outro estado da vida.